Olá, paz seja com vocês. Irmãos, outro dia eu estava falando para uma irmã que na minha igreja, né, na congregação que eu vou, as irmãs, elas usam véu. E a irmã olhou para mim e falou: Irmão Fábio, mas o véu não é o cabelo? Ali eu tentei explicar para ela sobre esse tema aí. É o que eu vou falar para vocês hoje, né? O que eu vou tentar falar para vocês, analisando esse tema aí dentro do contexto do capítulo e do contexto de época. Vamos tirar algumas lições aí, vamos no final aí tirar uma conclusão que seja aí bem lógica, né? Bem que tenha sentido, tá bom? Vamos ler comigo. Esse pensamento parte desse verso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11, verso 15. Leia comigo. Aqui, ó. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Aí a pessoa fala, ó, aqui, irmão Fábio, tá aqui, tá na Bíblia aqui, ó, o cabelo foi dado em lugar do véu. Que a mulher não precisa mais orar na igreja com o véu, não precisa mais disso, porque a mulher tem um cabelo, então o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Será que é isso mesmo que Paulo está querendo dizer? Muito bem, vamos ver o contexto temático. A gente jamais deve tirar uma conclusão se baseando apenas em um verso isolado, não é verdade? Vamos ver o contexto aqui. Vamos lá, 1 Coríntios 11 diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos como vos los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Aqui, irmãos, você vê que Paulo começa louvando, honrando os irmãos por seguir o que Paulo recomendava. E, de repente, Paulo fala assim, ó, mas, essa conjunção mas aí, irmãos, mas, entretanto, porém, contudo, toda vez que tem mas, ou contudo, entretanto, vai sempre apontar algum aspecto negativo, vai contrariar alguma coisa que foi dito anteriormente. Por quê? O texto começa falando que os irmãos faziam o que Paulo passava para eles, certo? Mas quando Paulo fala mas, alguma coisa negativa estava acontecendo. E o que estava acontecendo de negativo aí, certo? Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. A questão controversa aí, a questão que está gerando discussão, e a questão que motivou Paulo a escrever essa carta aos Coríntios, é que havia alguns irmãos ali que estavam saindo do costume. Algumas irmãs não estavam seguindo um costume que havia nas igrejas de então, que era da mulher cobrir a sua cabeça na hora do serviço sagrado, na hora de orar e na hora de profetizar, certo? Aqui, ó. Toda mulher que ora ou profetiza. Na hora de orar ou de profetizar, as mulheres não estavam usando o véu. E Paulo foi lá e escreveu essa carta. E aí Paulo ele usa um elemento da sociedade cultural para explicar por que era errado as irmãs orarem sem o véu. Ele diz o quê? Que é como se estivesse rapada. Veja bem, irmãos, ó, no verso 5 aqui, cadê? É como se estivesse rapada, tá vendo? Aqui, ó, como. Essa palavra como quer dizer parece. Por que Paulo falou isso? Porque na cultura de então, uma mulher com cabelo muito curto, parecendo um homem, uma mulher com cabelo rapado,
ou tosquiado, né, rente aí, curtinho, essa mulher não era bem vista. Era vergonhoso para o marido ter uma mulher assim. E aí Paulo, em cima em cima dessa ideia, Paulo fala o quê? Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se, ou rapar, que põe o véu. Paulo fala assim, irmãs, ó irmã de Corinto, ó irmãs, vocês não querem usar o véu não? Então, tosquiem, rapem o cabelo aí, tá? Porque, não, Paulo, rapar não, nós somos mulheres decentes, mulheres que não queremos fazer nossos maridos, nossas famílias passar vergonha. Não, você não quer não? Então coloca o véu, mulher. O que Paulo quis dizer aí, prezados? Paulo quis dizer que orar na igreja sem o véu era tão vergonhoso, mas tão vergonhoso que era comparado com uma mulher careca, né? Uma mulher, como a gente dizia antigamente, com cabelo Joãozinho. Comparação. Outro argumento que Paulo usou aí, está aqui nos versos anteriores, cadê? Que ó, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aí com esse comentário aí, prezado? Que é assim, quando o homem vai orar, o homem não pode cobrir a sua cabeça, porque a cabeça do homem, claro, aqui nós temos uma figura de linguagem, né, irmãos? Não vamos entender isso na literalidade, certo? O rosto do homem diante de Deus na oração é o rosto de Cristo, porque a cabeça do homem é a cabeça de Cristo, né? Cristo é a cabeça do homem. Só que a cabeça da mulher é o homem. É o homem. Desse modo, para a mulher orar, ela tem que colocar o véu. Você vai ver já, vou mostrar aqui, como um sinal de poderio. É como se ela estivesse colocando o Cristo na frente dela. Aqui, ó. 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, como eu falei. Mas a mulher é a glória do homem. Mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça, aqui, irmãos, isso que eu quero dizer. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Você viu, irmãos? Quando a mulher vai orar, ela não pode mostrar a sua cabeça. Qual que é a cabeça da mulher? O homem. Então, o homem é a cabeça da mulher. Quando ela vai orar a cabeça descoberta, claro, em figuras de linguagem, quem que está com a face voltada para Deus? A glória do homem, certo? Aí a mulher cobre a cabeça e o que resplandece, o que aparece? A glória de Deus sobre ela. Entendeu, irmãos? Pelo menos nessa explicação de Paulo, não na minha explicação. Certo? Não é a minha explicação, é a explicação de Paulo. Eu só estou parafraseando o que está no texto. Quando o homem ora, a face de Cristo, né? A glória de Deus está aqui diante de Deus. Então, por isso que o homem não pode cobrir o rosto dele com a glória de Deus. Ele não pode. Já quando a mulher ora, com a cara com o rosto descoberto, quem é que está ali? É o homem, né? O homem está na frente dela ali. Então, ela tem que cobrir para que ser um sinal de poder, como se ela estivesse colocando a glória de Deus na frente dela e não a glória do homem na frente dela. Irmãos, estamos falando em figuras, né? Em algo espiritual, tá? Por favor. De repente, se eu estiver falando para alguém carnal aí, vai falar, nossa, irmão, não estou entendendo nada. A glória do homem na frente da mulher, o homem. Irmãos, sentido espiritual, por favor. Não vão fazer igual aqueles homens que quando Jesus começou a falar lá que o corpo dele era comida e o sangue dele era bebida, as pessoas falaram, quem pode ouvir um discurso desse? Sentido espiritual, você está me entendendo, né? A cabeça do homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem.
Por isso a mulher, ao orar, tem que cobrir a cabeça desse homem aí, para que a glória de Cristo que predomine. Essa é a simbologia aí, em tudo isso aí, nessa questão do véu. E aí o texto fala aqui que quando a mulher faz isso é um sinal de poder. Sinal de poder por causa dos anjos. Cadê? Aqui, por causa dos anjos. Prezados, com relação a esse anjo aqui, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se está falando de anjos, que são seres espirituais que andam na presença de Deus, ou anjos que seriam os presbíteros, porque a gente sabe que na Bíblia os presbíteros também são chamados de anjos, né? Os líderes da igreja. Mas, em todo caso, fica aqui, ó. A mulher tem que ter um sinal de poderio sobre a sua cabeça. Uma mantilha, né? Ó, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ó, irmãos, aqui tá a chave para você entender isso aí. É decente que a mulher... Vocês estão julgando aí, vocês estão questionando. É decente que a mulher ore a Deus de forma descoberta, é decente? Aí ele tenta argumentar mais uma vez para mostrar para a pessoa por que não é decente. Ele fala, ó, não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Nesse verso aqui, irmãos, Paulo volta mais uma vez a questão da cultura, a questão da sociedade, para explicar por que dentro da igreja, porque na hora de orar, na liturgia, a mulher tinha que usar véu. Ele diz o seguinte, do mesmo jeito que na natureza, na sociedade, é decente uma mulher com aparência de mulher, né, com os cabelos compridos, crescidos, e o homem, por outro lado, o homem com cabelo curto, com cabelo, né, não tão crescido assim, desse mesmo modo, dentro da igreja, a mulher tem que ter o véu. Você entendeu? Porque ele faz uma comparação que o cabelo é dado no lugar do véu. Dentro da igreja, o véu cumpre uma função de cabelo dentro da igreja, na mulher, certo? Por isso que dentro da igreja o homem não pode ter véu, certo? Por isso que dentro da igreja o homem não pode ter véu. Paulo está fazendo o quê? Uma associação, certo? Fazendo uma comparação. Assim, prezados irmãos, o cabelo foi dado em lugar do véu fora do contexto religioso, fora do contexto da oração dentro da congregação. Entendeu? Lá fora, na sociedade, quando você percebe as mulheres com os cabelos compridos, né, cabelos ali, que identifica a mulher, entendeu? E distingue a mulher do homem, em alguns contextos, a mulher está com véu, que é o cabelo. Isso aí é um fora do contexto, certo? Agora, dentro da igreja, na hora de orar, aí já é outra coisa. Aí não é o cabelo, não. Aí é o pano mesmo, é o paninho cobrindo a cabeça. 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Que contencioso quer dizer bater de frente, brigar, né, discutir, não aceitar as regras. Porque Paulo está falando aqui, irmãos, ó, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Como eu falei, lembra que eu falei, algumas pessoas na igreja não estavam seguindo essa regra, né? Não estavam seguindo esse regulamento ali, essa tradição que todas as igrejas de Deus tinham. Ó. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Costume de quê, irmãos? Da mulher orar sem véu. Porque essa é a discussão que vem aí em todo o texto falando. A questão do véu, certo? Lembra que no começo Paulo fala, ó, eu vos louvo nisso, naquilo, mas todo homem que ora, tal. Essa é a questão do texto, ok? Se vocês quiserem bater de frente e orar, o homem orar com a cabeça coberta e a mulher orar sem a cabeça coberta, vocês podem continuar, mas ó, saiba, olha o que ele faz aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Mas se alguém... Vou voltar aqui o texto.
Mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser discutir, bater de frente, não aceitar, nós não temos tal costume. Por que ele fala assim, nós não temos tal costume? Porque as igrejas, todas as igrejas da Ásia ali, de Corinto não, perdão, da Ásia, todas as igrejas, as irmãs tinham esse costume de orar usando o véu. Só que essa igreja de Corinto aí estava querendo sair da norma. Para quê? Né? Para que isso aí? Ah, não faz sentido. Para que isso aí? Que negócio bobo. Tem que fazer isso para quê? Tal. E Paulo falou, ó, se vocês quiserem pode fazer, mas as igrejas de Deus não tem tal costume. E é verdade mesmo, prezados, isso é uma verdade, porque se você prestar atenção, por exemplo, a igreja católica, ela mudou muitas coisas em termos de doutrinas, mas você percebe que a questão do véu, quando você olha as freiras ali e tal, a mulher, você percebe que esse costume veio lá daquele tempo. Quando você olha as igrejas do Oriente, né, as igrejas do Oriente, as igrejas do primeiro século, as igrejas orientais, as igrejas cristãs orientais, todas elas preservaram o costume das mulheres, eles falam missa, né, na missa usar véu. As igrejas de Deus, irmãos, sempre tiveram o costume de usar véu nas orações. Aí a gente vai entrar numa questão um pouco polêmica, né? Polêmica no sentido assim, irmão Fábio, mas é uma questão cultural, de época, nós estamos em outras épocas, assim, o véu não caberia tanto, né? Não caberia tanto. Aqui, ó, no verso 16 diz assim, nós não temos tal costume. Esse costume, por essas razões que Paulo falou aí, da mulher ser o homem ser a cabeça da mulher, e etc, eu acabei de explicar aí, esse costume era em todas as igrejas da África, perdão, todas as igrejas de Deus tinham esse costume. Eu pergunto, se o homem não tivesse, através da apostasia, através de sua interpretação própria, né, tirado essas tradições, hoje todas as igrejas cristãs não usariam véu também? Você está entendendo a minha colocação? Se naquele tempo todas as igrejas tinham por costume usar véu, eu pergunto, se o homem não tivesse entrado no meio e interpretado do jeito dele, se tivesse desde o começo, desde dos tempos dos apóstolos, seguido essa tradição, esse costume, hoje todas as igrejas cristãs também as mulheres não iriam usar véu? Eu acredito que sim. Porque o que deixou de usar véu foi por causa, né, de interpretação humana, né, do homem. Do homem olhar e falar, isso aqui foi para aquele tempo, hoje não precisa mais. Homens que estavam seguindo mais ou menos esses irmãos de Corinto aí. Tá? Você viu aí que tinha alguns irmãos que estavam sendo contenciosos ali e falaram, não precisa mais não, que isso, para com isso. Mas perceba comigo que na vontade de Paulo, a vontade de Paulo era que as irmãs orassem com véu, de ser bem claro. A carta é uma exortação, uma correção aos irmãos. Por isso que eu acho que as irmãs deveriam sim usar véu na hora de orar, né? Na hora de profetizar, conforme a orientação de Paulo. Tá? Claro, não vejo essa questão como um ponto de salvação, mas acredito que as igrejas de Deus, se as igrejas não tivessem se afastado tanto da verdade, todas elas iriam usar véu, conforme esse costume da igreja de Deus, né? A igreja de Deus. Muitas pessoas dizem que são da igreja de Deus, mas não têm a marca nem os costumes da igreja de Deus, principalmente as igrejas do primeiro século, tá? Fica a dica aí para vocês. Até o próximo estudo, em nome do Senhor.